Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a aula da nossa semana, né? Aula 13, já estamos na aula 13. Essa semana a gente vai estar estudando um gênero novo, que é o gênero romance. Então vocês podem ver que a gente está dando uma continuidade na complexidade dos gêneros textuais que a gente está vendo, né? Começamos lá no mini conto, que era um texto mais simples, né? Curto, simples no sentido de curto, mas tão complexo na interpretação. Depois a gente foi para o texto poético, que também tem a sua complexidade. E agora a gente vai para o romance, que tem uma complexidade ainda maior, tá? Como a gente não tá na escola e o acesso aos livros, eu sei que para muitos é bem complicado, nesse primeiro momento, na aula dessa semana, a gente vai primeiro estudar essas características, entender bem as características desse gênero textual, tá? Depois a gente vai fazer uma análise, na próxima semana, fazer uma análise num filme, em algum filme que tenha sido adaptado de um livro, tá? E mesmo que não tenha sido adaptado de um livro, o gênero que mais se aproxima do texto literário romance é o cinema. Por quê? Porque ele também tem um roteiro, ele tem um texto, tem uma história que é escrita antes dela começar a ser produzida, antes dela começar a ser filmada, né? Então, por isso ela tem características muito parecidas. Então, como a gente não está tendo acesso aos livros, à biblioteca da escola, e eu sei que muita gente tem dificuldade, às vezes, de ler um livro no celular ou no computador, né? Eu mesmo sou uma pessoa que não gosto de ler livros de forma digital ali, mesmo quando eu tenho um texto que tem um pouquinho mais de páginas, eu já gosto de imprimir, porque eu não gosto de ficar lendo o texto aqui na tela do computador ou na tela do celular. Então a gente vai adaptar a atividade e vai fazer essa análise na semana que vem com o filme. Essa semana a gente vai estar focando mais nas características, em compreender as características do romance, tá? Para que depois, quando a gente for fazer a avaliação lá para frente ainda, que eu não sei ainda quando vai ser, a gente possa analisar um trecho de um romance e poder entender isso no texto escrito daí, tá ok? Então, uma coisa que é importante a gente saber sobre o romance é o seguinte: ele é também um gênero ele é também um gênero narrativo, né? Como a gente tem lá no conto, no mini conto, mas ele é um texto um pouco mais longo, né? Que muitas vezes ele pode ser dividido em capítulos, mas também tem autores que não dividem o romance em capítulos. A gente tem vários gêneros de romance e o objetivo principal do romance, na verdade, é poder descrever e caracterizar e trazer à tona situações do nosso dia a dia, da nossa realidade. Só que quando elas são colocadas num livro, elas se tornam ficção. Mesmo que eu tenha inspiração, eu posso ter inspiração numa obra, numa situação real da vida, né? Mas na obra ele vai se tornar uma ficção, tá? A não ser quando eu queira realmente detalhar todas as informações da vida real no livro, aí ele já virou uma biografia. Aí ele já não é mais um romance, ele já não é mais uma história de ficção, é algo diferente, tá? No romance, a gente sempre tem que pensar que aquele texto é ficcional. Ele foi inventado para aquela situação ali, mesmo que ele tenha sido inspirado em situações reais, tá? Para ele ser uma biografia, eu teria que contar tudo exatamente como aconteceu. Quando eu invento algumas situações, aumento algumas situações, floreio algumas situações, isso já se torna ficção, já não é mais realidade, tá? Outra coisa que muitos alunos não entendem quando a gente fala da palavra romance, né? A gente pensa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, ó, o barulho da rua sempre incomoda. A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala em romance é a ideia da palavra amor, né? Tá sempre relacionado romance com amor, mas as coisas na verdade não são iguais. Romance não é uma história de amor, tá? Quando a gente fala estilo de texto, quando a gente fala a palavra romance, não está relacionado diretamente à palavra amor. Por que que tem esse nome? Porque esse gênero de texto ele surgiu num período da história da humanidade que se chamava romantismo, né? Vocês já devem ter estudado em artes lá, tinha o classicismo, tinha o barroco, tinha vários estilos que estavam acontecendo numa determinada época no mundo, e a gente teve o romantismo também, tá? Por isso veio essa palavra romance. A princípio, quando esses textos eram escritos, os românticos, que eram os autores denominados românticos, né, que escreviam esse tipo de texto, eles realmente falavam de amor, porque era um momento de sofrimento, e eles falavam de mulheres inalcançáveis e de paixões, né, que não poderiam ser concebidas, proibidas e tudo mais. Então realmente existia essa ideia do amor sofrido,
Mas ao longo do tempo da história literária, conforme a literatura foi se desenvolvendo, outras pessoas começaram a pegar esse estilo, né, de texto dividido em parágrafos, com vários personagens e tal, e começaram a escrever outros tipos de texto. Mas o nome permaneceu como romance, tá? Então é muito importante a gente desvincular essa ideia de que romance e amor são a mesma coisa, tá? Quando a gente está falando lá, discutindo a palavra romance, as pessoas estão tendo um romance, aí está relacionado ao amor. Mas quando a gente falar em gênero literário, o romance é simplesmente um estilo de escrita. É uma forma de escrita em que você vai ter vários personagens, histórias complexas e vai ter vários estilos também de descrever esses personagens e várias formas também de descrever as ações que acontecem dentro desse texto, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então é bem importante a gente diferenciar essa questão aí, tá? Quando a gente fala num romance, a gente tem os mesmos elementos que a gente tem lá no conto ou no mini-conto. Você vai ter personagens, você vai ter narrador, você vai ter espaço, você vai ter todas essas questões. Só que agora elas são muito mais detalhadas, então elas são muito mais complexas. E a gente começa a ter outro nome para essas informações, tá? Mais detalhes, digamos assim, para essas informações. Primeira coisa, o número de personagens, ela varia, pode variar de obra em obra. Mas eu tenho que ter pelo menos 2 personagens, tá? Porque essa narrativa, para ela acontecer, ela precisa ter uma complexidade de ações e situações que se encadeiam, que se juntam e que vão levar a uma história longa, tá? Então, se eu tiver um único personagem, eu vou ter um monólogo, aí deixa de ser um romance. Para ter toda essa complexidade do romance, eu tenho que ter no mínimo 2 personagens, tá? Para ser considerado um gênero romance. A ação vão ser as situações que vão ser contadas, tá? Que seria, no caso, o que a gente chamaria de enredo. Então, como que acontece esse enredo? No romance, a gente chama isso de ação. O enredo está relacionado à ação. Essa ação, ela pode acontecer de 3 formas. Então, a maneira com que o narrador, com que o autor vai contar a história de vida desses personagens pode ser contada de 3 maneiras diferentes. A primeira delas é o encadeamento, tá? Quando eu tenho uma sequência cronológica de ações, uma sequência lógica. Por exemplo, eu tenho lá o nascimento do personagem, toda a infância dele, o que ele passou, daí ele se tornou adulto, aí o que aconteceu na vida dele, e aí ao longo da história a gente vai percebendo isso de forma lógica e de forma cronológica. Ou seja, cronológica por quê? Porque eu consigo identificar, tinha infância, depois tinha juventude, depois ele envelheceu, ele teve filhos, ele teve emprego. Quando eu vou lendo o texto, eu consigo perceber toda essa sequência cronológica. Esse tipo de ação, essa forma de contar a história, é chamada de encadeamento. Ação por encadeamento, tá? A segunda forma de ação é o encaixe, ou seja, eu posso ter a narração de 2 histórias, de 2 personagens diferentes, em que em algum momento eles vão se juntar. Por exemplo, você pode ter um filme, por exemplo, que você tem um personagem nascendo lá num determinado momento da história, e aquele outro personagem vai ter nascido numa outra situação. De repente a história para, tá? Depois, 10 anos depois, você volta na história e aqueles personagens se encontram por algum outro motivo que aconteceu anteriormente lá e que ao longo do texto ou do filme a gente vai perceber, tá? Então, no encadeamento eu vou ter a sequência cronológica, no encaixe eu vou ter ações acontecendo ao mesmo tempo e que depois vão se juntar, e eu tenho daí o terceiro estilo de ação, que é a ação que pode acontecer por alternância, tá? Quando eu vou ter várias ações sendo contadas ao mesmo tempo, várias histórias. Por exemplo, eu tenho lá 5 personagens diferentes no mesmo filme, e o filme ou o livro vai contando a história de cada um deles separadamente. E pode ser que em algum momento esses personagens se encontrem, mas também eles não precisam obrigatoriamente se encontrar, tá? Então, para a gente entender a diferença desses 3. O encadeamento, eu vou ter a sequência cronológica. No encaixe, eu vou ter 2 histórias que em determinado momento vão se encontrar, obrigatoriamente eles têm que se encontrar, por isso que chama encaixe, porque eles vão se encaixar, alguma coisa vai acontecer que vai fazer eles se encontrarem, o destino, né, levou eles a se encontrar. E a alternância é quando eu vou ter várias histórias diferentes, tá?
Pode ser que esse livro tenha um tema central, por exemplo, relacionamentos frustrados. Todos os personagens têm relacionamentos frustrados, mas aqueles personagens não se conhecem, são histórias diferentes. E pode ser que o autor lá no final do texto, ele queira juntar esses personagens, mas ele obrigatoriamente não precisa fazer isso. Por isso que a gente chama de alternância, porque eu vou ter histórias diferentes se alternando e elas não vão se relacionar. Quando elas se relacionam, a gente chama isso de encaixe. Se elas não se relacionarem, a gente chama isso de alternância. É importante a gente entender essas diferenças, tá? O número de personagens, que eu já comentei, né, que precisa ter pelo menos 2, e a forma de apresentar esses personagens também tem um nome específico, tá? Se o personagem for caracterizado de forma direta, quer dizer, o autor vai escrever lá, ele era loiro, ele era magro, ele era alto, ele se sentia deprimido, ele se sentia feliz, ele tinha raiva do mundo, ele era um psicopata. Se ele escrever essas palavras de forma clara, para que a gente consiga entender, a gente chama isso de descrição de forma explícita, tá? Descrição explícita. Se ele fizer isso de uma forma subentendida, ou seja, ele descreve situações e ações que o personagem faz, para que a gente descubra que ele é um psicopata. Ele não vai usar a palavra louco ou psicopata, mas ele vai descrever situações e ações, vai descrever aquilo que o personagem faz, e a gente vai vai deduzir, né, que esse personagem é um psicopata, é um louco. Se ele fizer isso, a gente chama isso de descrição de forma implícita, tá? Ele está sendo implícito, não está escrevendo de forma direta. Então, a própria expressão já gera o significado. Explícito, claro, implícito, quer dizer, está escondido, está subentendido, tá? Que é algo que a gente já reconhece, porque a gente já estudou linguagem subjetiva, a gente sabe muito bem o que isso significa, né? E a última coisa importante sobre o romance são os estilos de romance. Tem vários tipos de romance, como eu falei no começo, né? No princípio, a palavra está relacionada ao amor, ao sofrimento, ao romantismo, né, da época, mas depois ele foi se modificando o estilo. Então, para cada estilo, para cada tipo cada forma de escrita, a gente tem um nome. A gente tem, na sequência aqui, eu vou estar colocando para vocês os estilos, os tipos de romance que a gente tem, né, as abordagens que podem ser caracterizadas nesses romances, a forma de escrever de cada autor, os estilos de escrita desses textos, né? E aí eu vou estar colocando cada um para vocês aqui na sequência, para que vocês possam ver aqui nos slides qual é a característica desse tipo de texto e quais são os principais autores que escrevem esse estilo de romance, para vocês entenderem bem, tá ok? Então, o primeiro estilo que a gente tem aqui é o romance urbano, né? Que retrata situações das grandes cidades, traições, intrigas amorosas. Os principais autores são o José de Alencar, o Érico Veríssimo e José Manuel de Macedo. As principais obras: Olhai os Lírios do Campo, A Moreninha, Memórias de um Sargento de Milícias. Próximo é o romance regionalista, que aborda questões mais sociais da realidade do interior, características das cidades, né, de cada região, pode ser do Brasil ou do país que ele estiver falando. Os principais autores são Bernardo de Guimarães, Visconde de Tuné, e as obras são Escrava Isaura e Inocência, que tem essas características. Nós temos o romance indianista, que tem como principais características descrever os costumes dos índios, né, principalmente anterior à colonização do Brasil, né, no período do descobrimento do Brasil. Os principais autores: José de Alencar, Basílio da Gama, e as obras são Iracema e o Guarani. Aí nós temos o romance histórico, que vai destacar costumes de uma determinada época da sociedade, principalmente o século XVIII e XIX ali, e vai mesclar também situações reais com ficção, né? Principais autores: Érico Veríssimo, Machado de Assis, José Saramago, Jorge Amado, Moacir Scliar, que é um autor que a gente é bem atual. Romance romântico, que daí sim vão ter essas histórias de amor, uma idealização exagerada da mulher, muito heroísmo, amor à pátria, a luta eterna entre o bem e o mal, né? Histórias de amor com finais felizes. Principais autores: Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar e Machado de Assis. E as obras principais são A Moreninha, A Mão e a Luva, Helena e Lucila. Romance realista, que vai destacar mais
as pesquisas científicas da época do século XVIII, faz muita crítica social, né? Principalmente aos homens, que naquele período existia muito machismo, a questão exagerada do materialismo que existia na sociedade da época, as grandes traições também na sociedade, principalmente na classe alta. Principais autores: Machado de Assis, Adolfo Caminha, e as obras Dom Casmurro, que é uma obra bem famosa do Machado de Assis, Esaú e Jacó, Quincas Borba e a Normalista. Aí nós temos o romance naturalista, que vai caracterizar esse lado animalesco do ser humano, né? Esse lado mal que aflora no ser humano, dependendo do ambiente em que ele está. Os naturalistas acreditavam que era o ambiente que definia o ser humano, né? E não a sua natureza, era a forma com que ele era criado que definia quem ele ia ser. Principais autores: Aloysio de Azevedo, Raul Pompeia, e obras: O Cortiço e o Ateneu. O Cortiço é uma obra muito famosa do século XIX. O romance modernista, que vai falar desse caráter revolucionário do ser humano, né? Dos grandes protestos e sociais que aconteceram ao longo da nossa história. Principais autores: Jorge Amado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego e Gilberto Freire. Obras: Capitães de Areia, Meninos de Engenho, São Bernardo, Casagrande Senzala e Vidas Secas. O romance policial, que vai falar de crimes e mistérios. Principais autores: Agatha Christie e Edgar Allan Poe, que é um autor que a gente já conhece. Obras: Os Caravelho de Ouro, O Assassinato no Expresso Oriente, que virou filme também, né? Aí temos o romance psicológico, que analisa essas questões mais íntimas do ser humano, né? As questões emocionais, que o ser humano está sempre em contradição com elas. Autores: Essa de Queiroz, Graciliano Ramos, Franz Kafka, Clarice Lispector, Marina Colasanti. As obras: A Hora da Estrela, A Metamorfose, que é do Franz Kafka, e Memórias do Cárcere. Aí nós temos o romance gótico, que caracteriza mais a arquitetura gótica, sociedades secretas, século XIV, XV, XVI, Idade Média, Inquisição, e os monges também, né? Principais autores: Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Mary Shelley, do Frankenstein, e Bram Stoker, que escreveu Drácula. Obras: O Fantasma de Canterville, Drácula e Frankenstein. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar mensagem aqui no Classroom mesmo, ou então pelo WhatsApp. Não fiquem com dúvidas e não deixem de fazer as atividades, tá bom? Um abraço. Tchau.